apresentação. Beleza. Ok. Então, vamos até lá. Vamos até a parte dos vetores, do C++, certo? Falei, expliquei. Então, no caso de C++, no caso de vetor, depende muito do problema, tá, pessoal? A gente só usa o IC ou C++ quando for necessário. Na maioria das vezes, dos problemas, nós usamos o C++. Porque o C++, para criar, ele é um pouco complicado, mas para fazer manipulações lá na frente, fazer algumas retiradas de valores, tudo mais, ele é melhor, entendeu? Eu vou explicar por que ele é melhor aqui em alguns pontos. Então, assim, o bom é dominar os dois, por isso que eu ensino C e C++. Eu podia até ir direto para C++, mas é bom entender os dois, porque você pode pegar os melhores dos dois mundos, entendeu? Porque dependendo do problema, dependendo da complexidade, dependendo do que você precisa digitar, o que você fazer, você diz, pô, isso aqui não precisa ser mais, o problema eu posso sair com C, faz mais rápido. Ele é bem mais simples de criar, enquanto o outro é um pouco mais difícil de criar, principalmente quando cria matrizes, né? Mas tem um truquezinho que eu vou ensinar para vocês lá na frente, aí vai ser do pessoal avançado, que é como diminuir a escrita do código, certo? Eu posso criar alguns define, onde quando quiser digitar alguma coisa, eu preciso digitar tudo, eu digito só palavras-chave que você mesmo pode criar. E aí eu vou ensinar sobre isso, é bem bacana. E atrasa pouco a compilação e execução. Ele não é muito longo, não. Então, também para a competição é muito importante aprender isso, né? E aí eu vou ensinar os truques de alguns códigos, como fazer, e quando for no momento oportuno no Codeforce, lá quando vocês tiverem uma conta do Codeforce e vocês forem fazer questões, vocês vão ter autorização de poder acessar o código de outros colegas, né? Aí vai começar um treinamento mais em conjunto com o pessoal, tá? Beleza, vamos lá. Tem que ser mais. Vetores e matrizes. Então, a diferença de implementação em relação a C é o seguinte. No caso de C, eu crio lá, né, int, vetor 5, matriz int, M13 e 4, é tamanho fixo, entendeu? Então, ele é bom porque quando eu já sei o tamanho, já sei quanto eu preciso, já sei o que eu preciso fazer. E se eu tirar os elementos, apagar alguma coisa, é mais fácil. Por sinal, eu nunca ensinei como apagar uma informação dentro do vetor. Eu ensinei o seguinte, você tem um valor lá, e você quer apagar, você atribui um outro valor lá dentro. Pronto, acabou. Essa é a forma de apagar. Bota um zero, bota um -1, bota alguma coisa para poder apagar, mas ele continua existindo. Então, eu não consigo excluir. Se eu criar um vetor de 5 posições, ele vai ter 5 posições. Entendeu? Se eu for usar só 2, ou só 2. Se eu vou usar só 3, ou só 3. Né? Depende do problema. Ok? Então, vamos lá. No caso de vector, né? Do C++, que é o vetor do C++, eu incluo a biblioteca, que já está naquela biblioteca padrão que eu crio lá, lembra do bit e tudo mais, bit por C++, o vector já está nele, então não precisa colocar a biblioteca, e aí você coloca vector int v5, então eu tenho que criar um vector do tipo int, certo? Eu posso colocar o char, posso botar o float, posso botar o double, sem problema nenhum, eu crio um vector do mesmo tipo e boto o nome, no caso V5, e aí eu crio o vetor, certo? De 5 posições, ok? Existe uma forma também de você criar e ele vai crescer dinamicamente? Tem sim. Por enquanto eu vou criar o fixo, porque eu vou ensinar uma outra coisa para vocês pesquisarem como... É porque assim, o vector é o universo, o vector é o mundo. Você tem que ver lá que tem várias coisas já prontas para usar. Mas é interessante dominar o vector, não só o vector, como outras bibliotecas, né? Mas eu vou ensinar o vector, mostrar mais ou menos, e vocês vão pesquisar tudo que precisa saber sobre vector. Então, quem mais souber pesquisar, dominar o vector, mais vai tipo assim, se destacar com os outros, ok? No caso de matrizes, como é que se declara? Primeiro você chama o tipo dele, no caso vector de int, ok? Então, é porque assim, ele é como se não existisse matrizes. E ele está dando uma gambiarra, né? Dizendo assim, então, olha, eu vou criar um vector do vector, entendeu? É como se fosse um subconjunto, né, dele. Então, por isso que ele faz vector do vector de it. Dessa forma aqui, como está aqui. Esse é o tipo de vector matriz.
Se eu quiser de mais dimensões, eu tenho que fazer vector do vector do vector. Por isso que para a criação ele é bem chato, porque ele precisa escrever muita coisa, caso fosse matrizes ou de duas dimensões ou mais dimensões. Mas existe um truque que eu vou ensinar que você pode escrever e automaticamente você só escreve duas letrinhas, ele cria um vector, tá? Ou outro biblioteca, tá bom? Depende muito do treino. Então, isso, com costume, vocês vão vendo o que precisa fazer ou não. E aí, no caso, vector do vector de int, depois, se você dá um nome para ele, no caso m, pode colocar qualquer nome, certo? As mesmas regras de declaração de variáveis, 3, vector de int 4. Olha que interessante. E eu acho assim, eu acho que faltou um pouco o vector, o pessoal C++, simplesmente o seguinte, se eu já estou dizendo que é vector do vector de int, por que eu preciso botar m de 3 de vector de int 4? Eu poderia simplesmente colocar um número aí e já sabe que é de vector de int, mas vamos perdoar eles aqui, é dessa forma que tem que ser criado. Eu boto m de 3 de vector de int 4, então eu coloco 3 no sentido da quantidade de linhas, o 3 significa quantidade de linhas, e o vector de int 4 significa a quantidade de colunas. Lembra que eu expliquei? Linhas e colunas. Pronto, o primeiro é linha, o segundo é coluna. Tá certo? Cuidado com esse detalhe. Tá? E eu tenho que fazer de novo. Vector de int 4. Ok? Já botei até o slide já naquela plataforma minha para vocês acessarem lá para ver, tá? Em C você controla o armazenamento. Em C++, o container faz isso por você. Ó, depois de um tempo, principalmente depois do Java, né? O Java eles começaram a criar uma técnica chamada container. O que é o container? Né? Container é que nem a ideia do container lá de embarcação. É um grande espaço que você consegue colocar informações lá dentro, mas ele pode ser qualquer tipo, certo? No caso aqui é um tipo definido, int. No caso do container, ele tem uma estrutura pronta que consegue controlar dinamicamente como está as informações lá dentro, certo? Ele começa a analisar as informações que você está usando e ele consegue tomar decisões sobre o que fazer, ok? Um exemplo, ele é um espaço que você consegue diminuir e aumentar conforme ele precisa. No caso do C, não, ele é fixo. No caso do C++, não, ele é dinâmico, ele começa a crescer, a aumentar proporcionalmente do que você precisa. Então, o vector é legal porque ele ajuda nessa parte. Você não precisa mais se preocupar qual o tamanho dele e tudo mais. Então, ele é muito bom nessa parte, né? Então, o C memória é manual, você define quanto vai ter, ele guarda de forma sequencial, ele é até mais rápido do que o vector, certo? Mas é besteira, mas é mais rápido. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque o C, quando ele cria na memória um vetor, ele cria sequencialmente na memória, certo? Ele chega o seguinte, você botar V10, ele cria sequencialmente sequências de 10 inteiros lá de forma sequencial. Se você for mandar imprimir lá os endereços, que eu até mostrei como imprime, você... Na verdade, eu vou mostrar quando for fazer isso da ponteiros. Não mostrei não. Vou mostrar como se mostrar em ponteiros, tá? Pessoal avançado. Então, quando você imprime os endereços, você vê que o endereço é tudo sequencial na memória RAM, certo? No caso de C++, não. É um container, não sabemos onde é que vai guardar, não sabemos como é a estrutura que vai guardar, se vai guardar espaçamentos diferentes e tudo mais, ok? Aí eles usam algumas estruturas de dados, ok? Então, o C++ é um container, certo? Então, no caso do array, né, de C, o array tem também o fixo como quando declara estatisticamente. Por isso que nós temos que declarar logo no início em C a quantidade, porque ele vai dizer logo, ele vai logo se preparar, diz, olha, você quer quanto espaço? Quer 10? Toma aqui, vou deixar guardado para você aqui. Você pode usar ou pode não usar. Então, essa é uma das vantagens. E no caso do vector, ele gerencia o tamanho da memória de forma automática. Ok, pessoal? Para crescer, você geralmente usa o malloc, halloc free. Professor, então quando eu crio o C e C, o vetor, eu não posso aumentar? Pode, sem problema nenhum. Você pode, durante a execução, ele poder aumentar. Eu uso um comando chamado malloc, halloc free. Malloc é você pega a variável que você declarou e você dá um malloc nele e você pode simplesmente pedir para aumentar ou diminuir. O realloc é parecido com o malloc, só que o outro é deslocamento, tá? Não vamos entrar nisso porque na competição não usamos esses comandos chamados malloc, realloc e free.
free significa quando eu quero liberar da memória. Tipo, eu crio uma variável do tipo inteira, do tipo vetor, tudo mais, e quero liberar, quero apagar. Eu uso a técnica chamada free. Vocês, com certeza, quando aprenderam estrutura de dados com o professor em C, ele com certeza mostrou um pouco sobre essas técnicas, né? Para quando você está fazendo isso. Só que em competição não é interessante, porque demora muito essa execução, é complexa, e aí usamos a técnica do C++, que já é, no caso, se for necessário, é melhor usar isso, ok? No caso, para poder adicionar informações e retirar, nós usamos o comando chamado pushback. Adiciono os elementos sem realocar manualmente. Então, quando eu quero colocar informações dentro do vetor, eu chamo o comando chamado pushback, ok? E no caso, para tirar, eu uso pop. Mas daqui a pouco eu acho que eu vou falar. Funções recebem ponteiros, mas tamanhos separados. Então, no caso da memória, ele recebe um ponteiro para o endereço, né, por onde você está na posição, ok? E os tamanhos são separados por caixinhas de vetores. No caso do C++, para eu saber o tamanho do vetor que eu estou usando ou não, eu uso o tamanho size. Por quê? Por Alex, você mostrou lá que você já declara logo o tamanho. Por que eu preciso fazer o size do tamanho, né? Porque quando você cria o vetor, ele já cria o vetor, você vai colocar informações lá dentro. Né? Beleza. Ou eu posso criar sem colocar numeração. Eu posso também, daqui a pouco eu mostro. Aí você vai colocando coisas lá dentro. Você vai colocando informação lá dentro. Ah, coloquei 10 números. Quando eu peço o tamanho, ele me diz o tamanho que ele está. Se eu diminuo ele, eu dou um pop, tiro números dele, eu dou um size e ele me dá o tamanho que ele está agora realmente sem esses que eu tirei. Ok? Sem eu tirei, não. Depois que eu tirei os números. Ok? Então ele é bem interessante. A comparação direta entre o que você fez sobre o C++, sobre ele ter um diâmetro diamática de comparações. Tipo assim, ele tem uma diferença sutil sobre certas situações de tamanho. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver na prática aqui. Nós vamos até fazer hoje aqui uns códigos juntos. Ok? Juntos não, eu vou fazer, vocês fazem depois. Okay? No caso aqui, ó, quando eu quero criar o array fixo e quero percorrer int v5, eu ensinei para vocês, vocês aprenderam muito bem isso aí, leio e imprimo. No caso de vector, no caso de vector, né, bota a biblioteca, o site e tudo mais. Então, eu boto vector int v5 e percorro normalmente. Eu percebo que o que mudou foi apenas a criação do vetor, né? Fica um pouco maior, só isso. Quando eu falo maior, é de escrita, tá, pessoal? Maior de escrita. Quer dizer que fica um pouco até maior, o códigozinho um pouquinho, ok? Certo. Com o tamanho inicial. No caso aqui, já estou definindo que o tamanho é 5, tá? Então, o vetor simplifica as operações em Q e C, depende do tamanho do ponteiro. Ele simplifica nessa parte, né? Onde o outro é mais fixo e o outro já é mais um pouco dinâmico, tá? No caso, para eu colocar informações, como falei, eu simplesmente faço muito usado e vocês, alguns já são mais antigos aqui, já aprenderam um pouco PO, mas no caso, nós esqueçam PO para maratona. Esqueçam PO para maratona, certo? Isso aí, ó, o PO é uma técnica de programação usada para como é que eu posso falar? Não só todo mundo no mundo inteiro se saber como foi feito o código, é como se fosse criar um padrão de uma linguagem universal que todos olhassem o código e dizer, sei o que, é que ele quis fazer aqui, entendeu? Tentar criar para o mundo real do universo, já que nós trabalhamos com objetos, né? Mas no caso aqui nós vamos trabalhar com isso aqui, tá, pessoal? Você tem que aprender o código, certo? Então, vector int, notas. Então, caso eu queira colocar... Lembra que eu falei para você que não precisa colocar o tamanho? Ali, se caso eu quiser colocar um tamanho, eu já posso colocar. Abro parênteses e coloco lá. Sem problema não, mas eu também posso não colocar. A diferença sutil de colocar e não colocar, ele pode ser o desempenho. Porque quando eu coloco logo, eu já preparo logo a memória para guardar essa quantidade. Então, ele pode melhorar o desempenho. No caso, quando eu quero crescer dinamicamente, ele pode ser ruim no desempenho, mas é besteira. Quando eu falo assim, maior, menor, é sempre besteirinha, mas é importante quando você está trabalhando um código muito complexo. Quando você está começando a crescer o problema, é interessante vocês pensarem nessa parte, tá? Eu vou ensinar para vocês sobre complexidade de algoritmos no pessoal avançado, tá? Então, vamos lá. Vector into notas, notas ponto pushback. Então, eu pego a variável, no caso notas ponto pushback. Então, eu estou colocando valores lá dentro, no caso número 8.
depois eu coloco o número 10, depois coloco o número 7. Lembre-se que a ordem importa. Então, eu coloquei primeiro o 8, depois o 10, depois o 7. Ok? Aí, se eu mandar imprimir o tamanho dele, notas.size, ele vai imprimir o número 3, dizendo que tem 3 informações lá dentro. Tá certo? No caso aqui, cuidado, que não é que nem vetor, que nem o vetor do C, que mostraria 2, por exemplo, dizer só 2, porque 0, 1 e 2, né? Aqui não. Ok, pessoal? Cuidado. Mas ainda tem um conceito de índice aqui, começa do 0, tá bom? Quando ele pede o tamanho, ele pede o tamanho de quantidade de informações que está lá. No caso, 3 inteiros. Ok? Cuidado com isso, tá? Esse é um for interessante, chamado for each. Ele chama assim com for each, certo, pessoal? É um for diferente. É um for usado apenas em C++, quando eu quero só imprimir as informações que eu não preciso do índice. Quando eu não preciso do índice, eu posso usar dessa forma. Entendeu? For int x.2 pontos notas e depois imprime o x, ele imprime todos os valores do vetor. Sem problema nenhum, ele imprime todos. É um for mais rápido, certo, pessoal? Mas quando eu preciso do índice para poder fazer alguma coisa, para dizer, eu preciso imprimir a posição, preciso imprimir alguns valores específicos, preciso imprimir alguma coisa, eu uso o for de baixo. Caso não, eu posso usar o for de cima, funciona tranquilamente, tá? Então, com índice for int igual a 0, int menor que nota size e mais. Count.notas de i. Perceba que é um pouco maior, né? Mas aí vocês têm que tomar a decisão no momento e dizer, poxa, eu vou, na hora que a gente vai decidindo, pô, não preciso, então vou fazer esse for aqui que é mais rápido, que é bem menor. Tá bom? No caso, para poder tirar as informações, eu uso um comando chamado popback, né? Notas.popback. E aí ele remove o valor. Remove de onde? Do último que entrou, tá, pessoal? Do último que entrou. No caso, 8, 10, 7, ficou 8, 10, 7. Quando eu der um pop, ele tira o 7. Ok, pessoal? Tira o 7, ok? Tira o 7. Eu vou mostrar a vocês como tirar do meio, tá? A gente vai fazer juntos aqui, ok? Mas quando eu dou um pop, ele simplesmente tira o último valor. Então, fica lá 8 e 10, ok? E quando eu dou notas.size do tamanho, ele mostra o tamanho 2, ok? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Beleza, né? Colega assim? Pergunte, eu fico preocupado no lugar que vocês ficam calados aí, e aí eu fico preocupado, tá entendendo? É porque é tudo tranquilo, né? Aqui parece babado. Quando vocês estão aprendendo o ser direito, estão dominando ele, ensina alguma coisinha a mais assim, fica mais fácil de compreender. O C++ mantém a ideia da linha em coluna, mas permite tamanho definido em execução. Como assim tamanho definido em execução? Você pode crescer durante o tempo de execução. No caso do C, não. Do C não dá para fazer isso. O C é fixo. Você criou, está aqui. O que se pode aumentar e diminuir é algumas situações de criação de variável. Você pode criar variável em tempo de execução no C, entendeu? Que a estrutura do C pode fazer isso, mas você não pode pegar uma variável existente e crescer e diminuir dinamicamente. O C++ já pode, ok? No caso aqui, ó, tamanho fixo, ó, como vocês aprenderam em C, ok, pessoal? Crio em coluna, variáveis, ou eu posso colocar dentro do coisa, né? Aqui sem problema nenhum, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Nem sei porque eu criei em coluna, sem necessidade aqui para esse código aqui. Era porque era para ter colocado M3, M, e colon, né? Dentro da variável, dentro do int M13 e 4, né? Mas por enquanto eu criei ali, mas não coloquei, né? Tá fazendo, eu criei por necessidade. Ah, porque eu quis adaptar para o C. Eu quis sempre mostrar o do formato C do C++. Foi por isso que eu coloquei. Agora percebi. Eu devo ter colocado aqui e não fiz lá. Vamos lá. No caso aqui, ó, perceba, crio as variáveis chamadas em coluna, 4, linha 3 em 4, vector do vector de int, ó, isso aqui é enorme. Isso aqui é enorme, né? Vector do vector de int, depois mlim, depois vector de int de column. Certo, pessoal? E depois o mesmo formato, perceba que é bem parecido, os fors, parecido não, é igual. Só muda o scanf sim, que eu botei o si, o outro eu botei o scanf, tá, pessoal? E com certeza vocês já estão usando o si para isso, que é mais fácil nessa parte aqui. O bom do C, nessa parte de leitura, que eu acho que já falei umas 300 vezes, é quando eu quero imprimir com casas decimais. Aí eu vou usar esse aqui que é mais fácil de controlar, certo? Mas para os outros casos é melhor sempre o sim. 80% é melhor usar o sim, ok? No caso, pense um vetor de linhas. Então, como é que ele funciona nesse caso aqui, né? Ele tem uma linha,
numa linha, né? Uma linha, o matriz é M, certo? Ele cria uma linha de linhas, né? É uma linha, depois outra linha, depois outra linha. Tá certo, pessoal? É uma linha de M's. Tá certo, pessoal? Ele continua com a mesma ideia do vetor que eu ensinei, linhas e colunas, tá vendo? Olha, tudo certinho. E ele consegue fazer. Ok, pessoal? Tudo bem? Vector externo guarda as linhas, cada linha vector de int. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então, ele guarda a parte mais externa, guarda as linhas. Então, aqui, cadê? Lin 3 coluna tal. Vector lin M, lin. Tá vendo? Ó? Lin 3. Então, o primeiro número significa linhas, né? A quantidade de linhas assim. E o outro, colunas, assim. Aí você está vendo ali colo zero, tá vendo? Porque eu posso colocar mais internamente, certo? Mas no caso só é duas dimensões, eu coloco apenas colon e acabou, ok? Ele funciona se só botar só colon, certo? Ele funciona, tá? Funciona. Aí, eu termino aqui, a gente vai fazer juntos, certo? Nós vamos fazer alguma coisa juntos. E aqui eu quis. Ah, não, tem outra parte aqui ainda, que esse aqui tinha terminado. Ó, aqui no caso das comparações da diferença entre um e o outro. Ó, no caso do C, eu coloco int vn, né? Botou ponto e vírgula ali, certo? E no caso do vector, só é vector int n vn. No caso aqui, V de LC, eu coloco o vector do vector de int, ML, vector de int C. Perceba que eu posso colocar só a variável C, não precisa botar vírgula zero. Ok? Ali é para mostrar que eu posso colocar algum cálculo, colocar alguma execução, colocar alguns parâmetros, ou eu posso também colocar outro vetor do vetor, tá bom? Para saber o tamanho, eu uso o v.size, no caso do outro é tamanho fixo, eu preciso colocar o número, e como falei, né, o malloc e o free, entendeu? O valloc, e no outro ele gerencia automaticamente no container, ok? O outro usa ponteiro da função, o outro é constante, né, um vetor. Eu posso também imprimir também o endereço dele, ok? Vou ensinar essa parte de ponteiros para vocês depois para vocês, ok? E aí, os sites principais, pessoal, que eu uso para o C++, que eu indico vocês acessarem. Pessoal, eu estou dando a luz do que é o vector. O vector é um universo. Se eu abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Não, acabei aqui, não foi? Acabei aqui. Vou deixar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Cliquei, vamos ver se abre o link. Ó, Ó, o vector, pessoal, é um universo, ok, pessoal? Um universo. Olha quantas coisas vocês podem aprender no vector, tá vendo? Ó, várias coisas você pode aprender, max size, tamanho, se está vazio, reverse, é você imprimir de forma contrária, comparação, clear limpar, insert é inserir em alguma posição, insert é você querer, do que você fazer um pushback no final, você pode pedir para inserir no meio, eu quero colocar esse número no meio do vector, entendeu? Para que isso, algum problema que vocês podem passar e vocês querem, pô, eu quero procurar alguns espaços e colocar no meio, pode, entendeu? Reserve e tudo mais. Então, ele tem várias informações, tá certo, pessoal? Hoje eu só vou demonstrar para vocês o pushback e o popback, tá bom, pessoal? Resize é o elemento, então swap é trocar, entendeu? Aqui é engraçado que acho que eu fiz um problema com vocês e falei, pessoal, vamos fazer swap, é trocar variáveis. Aqui já tem um comando que eu mando dois valores e ele já troca, certo? E tem várias informações. Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal, estamos começando a entrar numa coisa mais avançada, que não adianta eu fazer uma aula inteira sobre cada coisa. Nós temos que vocês vejam tudo, tudo. Porque o diferencial vai ser quem dominar mais. É isso mesmo, quem dominar mais, quem começa a entender mais, brincar, programar, criar suas estruturas. Eu acho que eu tive reunião com cada um, com o Renan, João e Camila e com o Álvaro, certo? Então, eu estou aqui, ok? Então, assim, quem for ver o vídeo vai prestar atenção. Então, precisa-se começar a criar sua própria estrutura, precisa começar a organizar, precisa começar a entender cada coisa. Então, vocês precisam criar a sua própria estrutura de material. E uma delas é com o Vector, porque, às vezes, quando você, no início, você não está se batendo. Aí você vai fazer o seu material. Mas depois, com o tempo, você vai dominar tanto o vector que não vai precisar mais do material. Mas é bom já preparar, porque no momento da competição pode esquecer de um putamento, não lembro mais, peraí que eu tenho meu materialzinho bonitinho aqui que pode me ajudar. Então é o momento que você vai começar a ver. Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma coisa aqui. Deixa eu ver
aqui, ok? Então, vamos ver aqui uma situação aqui, tá? Vamos começar a... Eu separei aqui uma ideia para a gente poder fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, pegar valores, incluir, depois imprimir. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aqui, pessoal. Vocês estão vendo agora? Estão vendo, né? Minha tela? Então, né? Beleza. Eu abri um par de branco. Por sinal, eu indiquei aqui, falei para alguns aqui para usar o compilador online. Nesse caso aqui, pessoal, é bom vocês usarem já o compilador online para quando vocês estão em um laboratório que não tem C++, que não sei como funciona, aí vocês vão lá e fazem o código de vocês. Tá bom, pessoal? Fazem o código de vocês. Agora, tentem usar o VS Code. Eu falei, botei um vídeo do Code Block. Alguns já estão aprendendo Code Block. Pode usar o Code Block sem problema. Tem lá na competição. Mas vocês podem também usar o VS Code também, porque o VS Code eu percebi que é o que está sendo mais difundido, é o que o pessoal está gostando mais. Ele dá algumas características, ele é um pouco leve, é fácil de instalar, é fácil de configurar. Estou falando isso para o pessoal das competições, né? Então, possivelmente, lá no ambiente que vai ser da competição do trabalhar, possivelmente vai ter o VS Code instalado. Às vezes coloco alguns outros IDEs que eu não sei. Às vezes tem IDEs que estão patrocinando a maratona e pede para usar o IDE deles. Então, nós temos que começar a procurar saber isso aí. Eu vou investigar sobre isso e não se preocupe que até antes da competição eu vou trazer qual é a IDE que vai ser usado, tá bom? Porque toda regional ela tem que respeitar algumas regras, tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos criar um vector, né? Vamos criar um vector aqui, ok? Um vector, ok? Vector, certo? Aqui eu coloco o tipo int, ok? E aqui eu coloco o número, ok? Então, perceba que eu criei... eu posso ter esse aqui, né? Não precisa, por que não precisa? Porque já tem isso aqui, né? Já tem isso aqui. Não, a necessidade, já no número. E a biblioteca está errada. Biblioteca, na verdade, não é que está errada. Essa biblioteca é só apenas para leitura e escrita. Eu tenho que usar a que a gente está usando, que já está em todas as bibliotecas e até o do Vector, né? std, né? C, e ponto H. Ok? Opa, se não tem. Ok? Pronto. Então, aqui eu já trago todas as bibliotecas do C++. Todas, né? Ok? Eu já expliquei por quê, porque quanto menos digitar, melhor e coisa para se preocupar. E isso não interfere em nada no nosso desempenho do coisa, porque ele só, na verdade, ele traz o link das bibliotecas, mas ele não traz tudo, né? Ele só vai trazer quando for realmente necessário. Aí, mas tem, às vezes, quando está crescendo muito problema, aí é bem mais avançado, aí vocês vão estar melhores do que eu nessa parte, vocês vão estar muito além, né, dessa situação, vocês vão começar a fazer estratégias de coisas que às vezes nem precisam usar essa biblioteca. Eu vou trazer outras bibliotecas. Mas é discussão para os avançados. Certo? Vamos lá. Vector no int números, beleza? Depois eu vou criar. Acabou, só isso. E agora, para eu colocar valores lá dentro, o que eu faço? Chamo o nome da variável, números, né? Que coisa, ponto, pushback. 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 Estou meio arranhado aqui porque eu uso mais o C, tá, pessoal? Ó, e aí eu gosto de usar o C. Aí eu faço aqui pushback e acabou. Coloquei o número 10. Ó, posso colocar mais números. Vou colocar mais aqui para ficar legal. Ó, para ficar mais legal. Certo? Vou colocar o 10, o 20, 30, 40, 50. Ó. Beleza? Agora eu vou fazer o for. For 20 igual a 0. Opa. E menor do que. Aí, no caso aqui, o que é que eu faço? Eu pego, no que eu botar o tamanho, eu boto os casos size, você pode colocar, mas eu posso botar números, ponto size, certo, pessoal? Size, ó, e mais. E aí eu coloco aqui já o tamanho do vetor. E aí ele fica dinâmico, né, pessoal? Com base no que eu colocar e tirar, ele imprime conforme o tamanho dele, né? Eu boto Alt, pra cá, números, e, certo? Vou botar um espaço. Vou botar um espaço entre eles para ficar melhor.
para não ficar tudo junto. Certo? Ok, pronto. Vamos lá, vamos ver. Não dá errado. Ah, pera. Deu errado em alguma coisa. No size, escrevi size errado. Size errado. Ok? Ó. A gente tem operador. Que operador? Você está louco? O do Cout. O quê? O Cout. O maior deveria ser menor. Na verdade. Isso. Tá. Sempre confundo esses dois. Verdade. Já está acostumado com esses erros, né? Números.i. Agora ele está dizendo que está errado esse aqui. Quem está errado aqui? Ah, o menor aqui, tá de novo. Vamos lá. Agora vai. Agora foi. Obrigado. Então, pessoal, ó, perceba. No caso aqui, valeu, Renan. No caso aqui, ó, perceba, coloquei os números e mandei imprimir e deu espaço entre eles e tudo mais. Sempre tem que colocar o menor para ser alt e maior para ser, ok? Então, ó, imprimir todos os números, beleza? Tá tranquilo aqui? Ok. Vou dar um Cout aqui. Vou dar um Cout aqui. Cout. Vou dar uma impressão de uma pular linha aqui. Por quê? Porque eu quero que mostre aqui depois que eu faça alguma coisa, tá? Então, no caso, eu vou tirar o número. De números, ponto, pop, né? Pop, underline, back. Ó, back. Ok, back. Ponto e vírgula. E aí, o que eu faço? Olha que legal. O bom é que eu não preciso mais definir tamanho todo, né? Você botar aqui, copiar e colar, e aí já funciona tranquilo, né? Vamos ver quanto vai dar. Se não der nenhum erro. Deu um erro. Sempre dá um erro. Eu me amo. Ó. De novo. Errou. É infantil. Ó, então, assim, perceba, ó, eu mandei, deu o pushback, leu todos os números, depois eu dei a impressão, depois eu dei um pop, né? Um pop, ó, tirou o último número 50, tá vendo? Tirou o último número 50, beleza? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver mais, o que eu faço aqui. O pop, deixa eu ver, eu botei os tópicos aqui que eu tenho que falar. Depois, pop, já falei. Aí depois imprimo, tal. Números regulares, begin. Vamos lá. Ó, vamos lá. Falar do Erese. Erese, né? Primeiro, deixa eu fazer o pular aqui. Ok? Ó. Para você ver como tem um universo aqui. Ó. Universo, não? Ó. Vamos lá. Eu vou crescer um pouquinho aqui, porque eu tô medo que fique pequeno na gravação. Vamos lá. Agora, o Erase. Vamos lá. Vou explicar. Deixa eu fazer aqui primeiro. Ponto Erase. Deixa eu escrever aqui. Opa. Não aparece. Acho que eu tenho que botar ele não reconhece, não. É porque é online também, né? Números, ponto, begin, certo? Begin, mais 2. Tá bom, 2. Bom, o que é esse cara aqui, pessoal? Bom, que eu gosto de ficar escrevendo e depois explicar, senão fica atrapalhando. Eu chamo a variável. Erase significa apague uma situação, apague um valor, entendeu? Mas aonde, aí o que é que eu faço a jogada? Eu posso simplesmente botar um número aqui. Eu posso botar um número aqui, ó. Funciona. Eu posso botar um número aqui, 3. Ele vai até o índice na posição 3, no caso 1, 2, 3, ó, aqui, e apaga o 30. Apaga o 30. Certo, pessoal? Apaga o 30. Mas por costume, pessoal, a gente pode botar esse aqui, ó. Cadê esse? Número begin, o que é isso aqui? O begin. Daí, begin. O que é que eu faço? Pega o nome da variável, begin, o número de início, o primeiro elemento, mais 2. Mais 2, certo? Aí, se eu colocar mais 2, que eu digo deslocamento para frente, certo, pessoal? Quando eu executo aqui, ó, sem dar nenhum erro,
Ah, também não imprimi, né? Espera aí, né? Aí fica legal, né? Imprimir para ver como ficou, né? Vamos ver aqui, né? Ó, se eu rodar aqui, ó, perceba que tirou, ó, a posição 30, percebeu? Aí o que é legal do Vector, ó que interessante, ele tirou 30 e juntou 10, 20 e 40. Então é bom para quê? Ah, eu quero tirar os números pares, quero tirar os números ímpares, quero tirar os múltiplos de 2, quero coisa aí, entendeu? Então ele é bom para essas partes de problemas que envolvam isso. Então, é bem legal. Então, no caso do Herais aqui, eu simplesmente os números Herais tiro do início até mais 2. Ou eu posso simplesmente tirar o número aqui, ó, 3. Ó. Deixa eu chegar aqui e fazer isso aqui, funciona, tá, pessoal? Ó, funciona também. Cadê? Não, ele só pede para posição. Ele pede para posição. Não, ele deveria funcionar. Deveria funcionar. Deveria funcionar. Não, ele deveria funcionar. Não sei por que ficou gato agora. Ele deveria funcionar. Estranho. Deveria funcionar. Ele deveria funcionar. Não sei por que ele deu esse erro. Tá? Eu não vou ver esse erro agora. Mas é porque o costume deles é colocar o nome Begui Zerais. Eu pego primeiro a posição do primeiro, mais os dois, eu vejo até onde eu quero deslocar. Ok, pessoal? Deixa eu ver mais. Falei de Arise. Tá. Quando eu quero tirar de alguma posição, tá? Tirar de uma posição. Eu quero tirar de uma posição. Tipo, eu quero baseado no índice. Um exemplo, eu quero tirar de uma posição específica. Eu quero tirar um valor. Eu preciso primeiro saber em que posição tá, para depois tirar, né? Tipo, eu quero tirar um valor no meio. No caso, eu tirei aqui com base na posição, né? Eu quero tirar o número da posição 3, mas eu não mostrei como tirar com base em um valor. Eu quero precisar um valor e poder achar. Então, como é que eu faço? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó, auto, né? Que ele fala automático, com base no tipo de variável que está sendo trabalhado, auto, certo? Dou um nome qualquer, conforme as regras, print, parâmetros, certo? E aí eu mando números, ponto, begin, né? Pego o primeiro, tá? Pego o primeiro, ok? Depois, mando o tamanho, é porque eu pego o fim é pesquisar, entendeu? Mando os parâmetros de pesquisar do fim. Pesquisa isso aqui. Mas para isso você precisa mandar os parâmetros que ele exige. Quais os parâmetros que ele exige? Ele pede a primeira posição e o tamanho dele. Ponto, faz, né? São as informações que eu tenho, ok? E eu mando também o valor. O valor, ok? Então, perceba que o C++ ele é bem poderoso, ele tem várias funções legais prontas que pode te ajudar que C não tem, né? Então, essa é a vantagem do C++. Ele tem muitas coisas prontas que pode te ajudar na competição. Aí que ele começa a competir diretamente com o Python, né? Porque o Python tem várias coisas prontas, tem várias coisas prontas, né? Mas, assim, porém, o Python, ele é muito robusto, é muito pesado. E aí, quando vocês começarem a avançar em problemas mais complexos, você já começa a perder espaço. Ele já começa a perder espaço nas grandes competições. Nessas competições de maré baixa, tranquilamente o Python ajuda. Ajuda até fazer 3, 4, 5 questões. Mas quando você começa a querer fazer 8, 9, 10 questões, ninguém usa Python. Ok? Então, por isso que eu quero só ficar nesse negócio aqui do C++, tá? E aí, caso alguém queira aprender Python, não tem problema não, mas um conselho que eu dou é focar aqui. Então, no alto P, fim, número, begin, size, valor, né? E aí eu acho o valor que eu quero, né? Acho valor não, desculpa, eu acho a posição desse valor, né? Então, no caso, eu vou botar aqui, ler o valor, né? Eu deixo ler o valor. Ou eu posso digitar aqui. Né? Mas eu vou falar assim que é o nosso costume de a gente trabalhar assim, né? Então, valor, ponto vírgula, né? Beleza? E depois eu faço, aqui eu só acho a posição. E aí agora eu quero tirar o valor, né? Tirar o valor. Como é que eu tiro o valor? Primeiro instante, ó. Ó, o papel e coloco na necessidade de ficar digitando, né? Isso aqui, né, pessoal? Ok? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Posição. Um exemplo porque funciona só mandar o parâmetro. Não sei porque deu erro. Porque aqui eu estou mandando só a variável. Estou mandando a variável. A variável é o quê? Um valor. Um valor. Entendeu? Não sei porque ele gritou. Espero que não dê erro aqui, né? Agora que eu estou vendo. Né? Espero que ele não grite aqui, né? E depois eu vou mandar imprimir. Né?
Aqui, ó, imprimir, certo? Pronto. Então, no caso aqui, eu vou ter que digitar o valor que eu quero que saia, né? No caso, eu quero tirar o 10, por exemplo. Aqui, ó. Se der erro, deu erro. Não, ele adora dar erro comigo. Se valor, é porque eu não queria avaliar valor, né? Então, vamos aqui. Emitir valor. Emitir valor. Vamos, eita. Deixa eu salvar. Begin no memé. Eu escrevi vários no memé. Vai. Deu mais erro do que tudo da vida. Se tem cara que é aquele menor, maior. Quer ver? Não, deixa eu ver. 37. 37. Tá vendo aqui, ó. Números.begin. Números.size e valor. Tá certo. Número.begin, número size, é isso. De alto. Meu Deus do céu. Não é o tamanho, não, pessoal. É o final. Eu tenho que mandar, desculpe, não é o tamanho, é o final. Eu tenho que mandar o primeiro e o último. Entendeu? Até onde vai. Porque ele vai percorrer tudo ele, certo, pessoal? E legal desse feed que ele pesquisa de forma mais rápida. Ele é melhor do que a gente pesquisar. Eu vou ensinar para vocês, vai ter uma parte que alguns antigos já sabem, do pessoal que é terceiro, quarto semestre, estudando lugar chamado busca binária. Entendeu? Então, esse feed ele busca de forma bem rápida, entendeu? Mais rápido que a gente pesquisar usando for. Foi mal, errei aqui. É end, certo, pessoal? Tudo bem? Cadê esse vídeo todo? Lembrei. Isso aqui. Cadê? Isso aqui. Isso aqui, ó. Aqui. Certo, botar aqui. Eita. Eu não gosto muito de ficar ensinando assim no código que eu tô fazendo na hora, porque sempre aparecem alguns erros assim, tá, pessoal? Pronto, deu certo. Vamos lá. Então, perceba, eu li o valor que eu quero tirar, depois eu boto Auto P, ele procura de forma automática, certo? E aí eu faço o feed, que é um sistema de pesquisa do Vector e também do C++, ok? Números.begin, eu mando o primeiro elemento, mando o último elemento e mando o valor que eu quero que procure. Depois, quando eu achar o valor, né, ele vai retornar à posição de onde ele está. Aí simplesmente eu chego e mando apagar essa posição, né? Manda apagar essa posição. E quando eu imprimo, ó, perceba, está sendo 10 e ele já reorganiza. E quando eu mandar imprimir aqui, ele já mostra que só tem 2 elementos. E pessoal, eu expliquei, quer dizer, não expliquei tudo, expliquei assim as coisas mais principais, entendeu? Do que eu domino, do que eu sei. Tem outros aí, tem imprimir reverso, tem vários outros. Então, o que você tem que fazer agora, pessoal, com base no que eu já expliquei, é vocês virem aqui do site, bonitinho, começar a ver direitinho sobre ele, procurar saber, investigar, e cada um, qual é legal desse site aqui, e do outro também, certo? Você clica aqui, ó, pessoal, aí ele mostra como é o operador dele, como é que ele funciona, ele explica como é a característica dele interno, como é que funciona, e ele dá uns exemplos aqui, ó, bacana, tá vendo? Você pega e ele entende, ó, ele explica a você, ó, como é que eu faço? Vou perguntar alguma coisa aqui. Cadê? Camila. Não foi mal, João. Eu não vi você falando aqui, não, viu? 012. 12. Da onde você está vendo esse 12? Não entendi essa pergunta 012. Acho que foi ter sido de alguma coisa que eu estava dando mais cedo, né? Falando mais cedo, né? Dá para usar essa posição encontrada para adicionar algum valor nessa posição, tipo, dá. Dá sim, Camila. Dá. Você pode mandar percorrer e dizer, insira esse valor no meio. Ele chega lá e coloca. Dá. Foi sobre 1, 2, 3. Ainda ter sido do passado. Certo? Eu não lembro dessa parte, não. Eu comentei alguma coisa do índice, pode ter sido. Alguma coisa. Lembrei agora. Lembrei. Certo, lembrei agora. Pessoal, no Vector, quando eu mando o tamanho, peço o tamanho, ele diz o tamanho que tem quantidades. Sabe? Tem 3 elementos, tem 3 elementos. Mas no caso dos índices, nos índices, ele começa do zero. Eu estou tentando tomar cuidado para quando você falar, por exemplo, vamos dizer que tem lá, aqui, ó, no caso aqui do código que eu fiz, deixa eu ver ali aqui, ó. Fechei não, né? Não estou fechado.
Aqui, ó. No caso aqui, ó, se eu mandar imprimir o tamanho, ele vai imprimir 2. 2, ok? 2. Só que, se eu mandar imprimir de forma sequencial, é 0,1. 0,1. Entendeu? Então, você, quando for mandar imprimir até o tamanho, ó, perceba que no for aqui, eu coloquei, ó, até menor do que o tamanho, tá vendo? Só que tome cuidado disso, por isso que eu falei, ó, menor. Porque o número exato não conta, porque o zero está contando. Certo, pessoal? Por isso que eu botei menor, tá vendo? Menor, menor. Não botei maior igual. Menor igual. Certo? É só isso por isso que eu preciso preocupar. Por isso que eu falei. Tá? Então ele não vai até 3, ele vai só até 2. Mas o tamanho dele é 3. Ok? Só para você saber a diferença, porque às vezes as pessoas se atrapalham nisso aí, tá certo? Beleza. E respondendo a pergunta de Camila, é esse que o Vector é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso ter um problema que eu posso precisar colocar e encaixar números no meio. Ele deixa encaixar números no meio. Ele deixa encaixar números no meio sem problema nenhum. Entendeu? Tem forma assim, que é essa função aqui, ó. Ó, que é essa função aqui, ó. Aqui, ó, insert. Ele deixa inserir a posição na posição que você deseja. Tá certo, pessoal? Aí você dá uma lida, procura saber, tudo mais, começa a treinar, começa a estudar, e aí você consegue imprimir aquela aqui, ó, colocar informações no meio, tá vendo? Aí ele está mostrando como colocar, tá vendo? Insert e tal, na posição, tudo mais, ok? O que é que você faz? Você pega o início e o fim, manda para o parâmetro início e o fim, e aí você manda a posição que você quer que coloque, e aí ele coloca lá na posição que você coloca. Viu, Camila? Porque a ideia nossa aqui das aulas não é de ficar o dia todo tendo aula, é a gente dar um gostinho, mostrar como funciona, aonde achar e vocês estudarem. E aí agora eu quero que vocês comecem a entrar cada link disso aqui do Vector. Você tem que entrar com cada um, entender, estudar, implementar, guardar, criar sua estruturazinha do seu material de consulta e pesquisa. Tá certo, pessoal? Aqui. Tanto esse site é bom também, como o outro também é muito bom também. Tá certo? Cadê esse que você faz? Tá. Cadê o outro? O outro não cliquei não. Mostrar isso também é muito bom também, tá, pessoal? Tem também aqui o Vector, tá vendo? Aí você pode pegar aqui, ó, e começar a pesquisar as informações do Vector, ó. Clica no Vector. Aí ele começa a explicar e ele tem alguns subconjuntos aqui, ó. Todos do tem lá. E aí parece que tem mais coisas aqui, ó. Imprimir reverso, ó, tudo mais, ó, no mesmo do outro. Então é bom vocês olharem os dois, certo? Os dois. E aí você clica aqui, é muito legal. Você clica aqui e ele dá um exemplozinho aqui, tá vendo, pessoal? Ó, ele dá um exemplo. Eu gosto muito desses exemplozinhos aqui, é bacana, né? Você tenta dar uma lida e, ó, ver as versões anteriores de 98 C11, não muda muita coisa, mas use o 98 C11, tá? E aí vocês dão uma lida aqui, e vocês dão uma olhada, ver como funciona, ó, e implementa. Tá bom, pessoal? Eu confio. Tá? Nossas aulas próximas serão assim, tá? Beleza? Não vou poder explicar tudo, mas eu dou a luz e vocês estudam. Então, quem mais dominar o C++ e começar a fazer mais questões é que vai se destacar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Então, fechamos por aqui a aula, certo, pessoal? Fechamos por aqui. Vou passar uma outra lista. Não vou passar agora a lista, tá, pessoal? Tenham paciência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa de 1 hora para 2 horas, certo? Dá uma pausa. Porque, se vocês estão indo com o tempo tranquilamente agora, eu quero que vocês vão na plataforma que eu indiquei. O slide já está aqui, ó. O slide já está aqui, ó. O slide já está aqui no site do na plataforma que a gente vai usar para maratona para acessar os materiais, tá vendo? O slide já está aqui, ó, tá vendo? Vetores todos, certo? Já até botei até na próxima aula já, quem quiser já adiantar. Para vocês agora irem pesquisar sobre essa plataforma. Vou dar uma olhada, vou dar uma implementada. Daqui a 2 horas eu passo mais questões, tá certo? Que aí vocês podem tentar usar com o Vector, tá bom? Porque se eu passar agora, eu já vou querer fazer com outra linguagem, certo? Tá no grupo, vou até confirmar aqui, mas acho que tá, até quase certeza que tá. Tenho quase certeza que está. E acho que está na descrição do grupo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu parar a gravação aqui. Já